Estamos de volta com o Manhã no Ar, com as principais notícias dessa sexta-feira, para você já começar o fim de semana bem informado. Agora são 6 horas e 32 minutos. São constantes as reclamações de falta de iluminação em espaços públicos. Na Vila Olímpica, a situação está bem grave. Mães de atletas que treinam no local denunciam os riscos que as crianças e os adolescentes sofrem ao frequentar o local durante a noite. O maior centro de treinamento esportivo do Amazonas, referência na região norte, hoje entregue ao abandono. São diversos os problemas encontrados por aqui, mas um em especial tem tirado o sono das mães dos atletas que precisam treinar aqui na Vila Olímpica. É a falta de iluminação. Como mostra o nosso cinegrafista, é difícil enxergar por aqui durante a noite. Todos os postes estão com as luzes apagadas. O caminho é bem escuro e a gente precisa usar a luz da nossa câmera para poder passar por aqui. Se eu pedir para o nosso cinegrafista desligar, olha só o que a gente encontra. Imagina passar por aqui durante a noite, sem iluminação, sem segurança, sem ninguém acompanhando, porque realmente é bem perigoso durante a noite sem iluminação nesse caminho de mata. Esse é um grupo de mães de atletas da ginástica rítmica. A maioria são crianças, meninas, que precisam treinar aqui nesse centro de treinamento. E vocês enfrentam todos os dias o perigo que é andar por aqui com as crianças de vocês, né? Todos os dias nós temos passado por isso aqui na Vila Olímpica, onde as crianças não têm segurança dentro da quadra. Nós, mães, corremos o risco de ser assaltada porque é tudo escuro, entendeu? Fora que arrombam nossos carros e todo mundo passa por essa situação. Aqui dentro da vila não tem um segurança aqui embaixo. Os vigias não descem, não. Pode perguntar se eles vão descer aqui. Talvez amanhã vai ter um aqui, porque vocês estão hoje aqui só amanhã. Depois não vem mais, não. A gente percebe que essa parte daqui do final, de onde fica a quadra do Centro de Ginástica Rítmica, ela é bem abandonada mesmo. Eu acho que qualquer pessoa consegue ter acesso a essa parte aqui, consegue até entrar ali no centro de treinamento das meninas, né? Sim, com certeza. Como são tudo de menor, crianças, não tem proteção nenhuma. As crianças saem lá de dentro e vêm lanchar aqui fora. Qualquer um pode entrar. Você passa na portaria da vila, ninguém te para. Qualquer carro passa aqui e entra e chega aqui embaixo. Nós, mães, tem gente que fica aqui o dia todo porque não tem condições de ficar indo e vindo. Ela não tem carro, ela depende de ônibus. Nós chegamos aqui 5 da tarde, sai 9 da noite. E aí, cadê a segurança? É muito difícil a gente deixar nossas filhas aqui porque a gente não tem apoio de ninguém, de ninguém. A gente tem que correr atrás de tudo, tem que dar segurança, principalmente ficar aqui para olhar as nossas crianças. Então a gente pede, por favor, que venha nos ajudar. Fora que outro dia tinha um homem com um adolescente aqui nesse banco, aqui nessa escuridão, mantendo relações com a criança, porque eu liguei para a polícia e nem a polícia veio aqui para ver o que estava realmente acontecendo. Já vi gente indo no banheiro lá dentro das meninas, homem entrando dentro dos banheiros das meninas, só não entrou porque eu estava lá. Hoje mandaram ligar os refletores, mas isso aqui é uma escuridão total. Ali mandaram capinar porque souberam que vinha a reportagem. Mandaram cortar o mato é 3 metros de altura ou 4. Mandaram cortar. Hoje milagre, tá ligado? Mas toda noite isso aqui é escuro. Escuro mesmo. Esse é um apelo de um grupo de mães que já cansaram de pedir ajuda e até hoje não tiveram resposta e precisam trazer as suas filhas para treinar aqui e passam todos os dias por essas dificuldades, além de muitas outras. A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, a SEGEL, disse em nota que a Vila Olímpica é atendida por um posto de policiamento ambiental e patrulheiros policiais diários. A respeito da segurança armada particular, informa que a empresa responsável suspendeu as atividades e que uma outra empresa está sendo acionada para oferecer o serviço interrompido. Em relação à manutenção, a SEGEL informa que já foi emitida uma ordem de serviço para a capinagem, podagem das árvores e reparos na iluminação de todos os setores do complexo. Já treinei na Vila Olímpica e o relato é como essas senhoras estão contando aí. De fato, nunca vi essa presença de polícia, de patrulhamento naquela área de forma ostensiva como deveria acontecer.
E agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM o Dia conversar com o Emanuel Cardoso, que está por lá. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, muito bom dia para ti e para os teus telespectadores aí na TV A Crítica. Vamos continuar falando de problemas para o nosso bolso, né? Tá difícil aqui e tá difícil ainda mais no interior, porque o preço do gás que aumentou por lá está chegando a R$ 90, imagina só. Pois é, Adriane. Desculpa, Adriane, antes eu só queria, porque eu não consigo, toda vez que a gente fala de aumento de contas, eu lembro do salário dos ministros do STF, e aí eu lembro que eles não têm esses problemas que os mortais, que os demais mortais têm. Mas, voltando ao assunto, Adriane, chega a R$ 90, pode chegar a R$ 90 o preço da botija de gás de 13 quilos no interior do estado do Amazonas, Adriane Diniz. Depois desse reajuste que a gente anunciou aqui, inclusive, de 8,5% em média, pode chegar até 9%, 8,5% em média, no preço do gás de cozinha, né? Então, aqui na cidade, a botija de gás, de acordo com uma reportagem feita pelo jornal A Crítica, ela está aí variando o preço entre R$ 75 e R$ 80. Hoje ainda é possível encontrar em algumas distribuidoras o gás de cozinha ao preço abaixa um pouco do que essa média, mas ele deve ficar estabilizado aqui na capital entre esse preço, entre 75 e 80. Agora já no interior não. A faixa é de 85 a 90 reais. E a gente sabe que a lógica é justamente o contrário, Adriane. É no interior que as pessoas têm menos recurso. Pela lógica, deveria ser onde o preço da botija seria mais barato, mas aí tem uma questão de logística, a distância, o transporte incide sobre isso. Os representantes desta área, como o Fernando Feitosa, que é o presidente da FEGAS, afirma que essa conta ela é agravada sobretudo por conta dos impostos que incidem sobre a venda do gás. Ele afirma também que o lucro dos lojistas aqui na região é muito baixo, gira em torno de 15% a 17%. Eu realmente não sei dizer se esse lucro de 15% a 17% é baixo ou não. Me parece que é uma faixa interessante, mas na fala do representante da categoria, ele diz que esse lucro é o menor do país, que está na média de 30%. Imagina, Adriane Diniz, se o preço subisse para dar essa margem de lucro aí de 30% para os lojistas, aí sim que o gás ia ficar caro, hein? Até os revendedores no interior estão reclamando do preço, fica difícil, né? Não dá nem para migrar para o forno elétrico, porque a energia também está lá em cima, esse mês já vai ter um reajuste de 16%, aí vai ter que passar para o fogareiro, fogão a lenha, porque está difícil mesmo você conseguir arcar com tantas despesas, todas vindo de uma forma só. O salário mínimo ano que vem vai aumentar R$ 12, então não dá para conseguir pagar tudo, viver com dignidade, recebendo um salário mínimo e conseguir manter a sua família com qualidade, com uma alimentação decente, com conforto, com moradia. É difícil, é muito difícil você conseguir fazer isso. É praticamente um milagre. Adriane, agora tem uma notícia boa em relação ao gás, é que o gás a granel que muitas padarias compram, esse aí não sofreu reajuste, pelo contrário, teve uma redução de 10 centavos, pouquinho, né? Mas isso não vai significar que vai reduzir o preço de nada, pelo menos significa que o preço do pão francês não vai subir. Então, pelo menos não aumenta, né? Às vezes a gente fala que não vai aumentar para a indústria, para o comércio, aí a pessoa, mas o meu vai, mas indiretamente você acaba sendo beneficiado porque não vai ter que arcar com esse custo que o comércio com certeza repassaria para a gente, né? Exatamente. Agora, uma notícia boa, os consumidores de água podem ter tarifa social da Manaus Ambiental. Como é que vai funcionar? O desconto parece que chega a 50%, é isso? Exatamente, é um desconto interessante na tarifa, até porque tem muita gente reclamando do preço da conta de água, né, Adriane, aqui na cidade. Para ter direito, a pessoa pode procurar qualquer PAC, né, qualquer serviço de pronto atendimento ao cidadão e também os locais físicos de atendimento da empresa, da Manaus Ambiental. É preciso levar as documentações referentes ao Bolsa Família, aos documentos pessoais da pessoa e também os documentos do imóvel. Esses documentos são necessários e a pessoa automaticamente passa a ter direito ao benefício. Inclusive, as taxas de ligação, a primeira ligação, a pessoa fica isenta de pagar. Cada pessoa tem direito, dentro dessa tarifa, a apenas
uma ligação e pode requerer esse benefício. Agora um detalhe, Adriane, se a pessoa perdeu o Bolsa Família, ele também perde o benefício, assim como também se ficar inadimplente por mais de 3 meses, se não pagar 3 faturas, também perde o benefício. E aí é importante as pessoas que são cadastradas nos programas sociais do governo ficar atento e ir atrás desse benefício, procurar esse benefício, afinal de contas, uma redução na metade do preço, na metade do custo da conta de água, é uma redução realmente importante, interessante, que vale a pena a gente divulgar aqui para as pessoas, Adriane. Então, Emanuel, é só para quem já está cadastrado em algum tipo de programa social. Exatamente. As informações que estão sendo divulgadas estão colocando, inclusive, o Bolsa Família como sendo o critério básico para esse benefício. Falando em Bolsa Família, 22 mil famílias podem perder esse benefício só aqui em Manaus, porque essas pessoas não apareceram para fazer a atualização do cadastro. Elas têm que procurar a Secretaria de Assistência Social o quanto antes, porque sem esse cadastro também não vão conseguir esse desconto na água. Os impactos são bem grandes. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93. Bom fim de semana. Obrigado a você, Adriane. Bom fim de semana para você também e para os seus telespectadores. Tchau, tchau. Até segunda. Até segunda. E olha só, eu tenho uma imagem para mostrar para você de um acidente que aconteceu ontem lá na Torquato Tapajós. Vem comigo, vamos acompanhar aqui. Isso aqui é um container que tombou. Esse vídeo foi feito no momento exato em que a carreta tomba. E o que me chama a atenção é a pessoa saindo ali de trás, acho que possivelmente o motorista, sai no momento em que a carreta estava tombando ali, por muito pouco, não se machuca, um livramento bem grande. E esse acidente aconteceu ontem pela manhã. O acidente que a gente costuma noticiar com muita frequência é que esses tombamentos de carreta, porque acontecem em diversas áreas da cidade. E só agora, nesse exato momento, é que essa carreta que tombou ontem de manhã está sendo retirada. A publicação foi feita ainda há pouco no Twitter do Manaus Trans. Diz o seguinte: Avenida Torquato Tapajós, após a Nova Igreja Batista, no sentido bairro, o contêiner tombado sendo içado para a retirada da via. Agentes no local, via canalizada, apenas uma faixa fluindo. Atenção no local. Para você se localizar, quem vem da Max Teixeira, saindo da Cidade Nova e vai entrar no Torquato Tapajós, pega ali à direita, vai ver logo a Igreja Batista. Logo depois dessa igreja, que é uma igreja grande ali naquela área, tem esse contêiner que tombou ontem. E agora que está sendo retirado, a carga foi retirada e o contêiner vai ser içado, de acordo com as informações aqui publicadas no Twitter do Manaus Trans, quase 24 horas depois do acidente que aconteceu por lá. E a gente tem imagens ao vivo do nosso drone que já está sobrevoando a cidade. Vamos ver por onde ele está. Nós estamos chegando aqui na Alameda Cosme Ferreira, chegando no bairro de São José. Esse aqui é o viaduto da Zona Leste. Lá na frente tem o T5, que é o terminal de integração do São José. Aqui do lado a maternidade Ana Braga, do lado direito. Lá do lado direito, na frente, tem a Global Green, que é a garagem de ônibus que atende a Zona Leste da cidade, Zona Leste e parte da Zona Norte. Aqui você pode seguir para o São José, pode seguir no sentido do Puraquequara. E o trânsito está tranquilo para quem segue para a Zona Leste. Quem sai ali da Altais Mirim já tem um trânsito bem mais congestionado para acessar o sentido centro da cidade. Uma lentidão nessa área, bem do ladinho ali do T5, uma lentidão dos veículos que saem da Zona Leste nesse exato momento, enfrentam uma certa dificuldade nesse horário. Agora ainda são 6 horas. Que horas são? 6h46. Trânsito é bem intenso para o horário na saída da Zona Leste, né? Esse trânsito se dissipa ali no viaduto, mas é provável que grande parte dele se encontre ali na Alameda Cosme Ferreira, né? Por enquanto aí Altais Mirim, trânsito intenso para quem sai da Zona Leste, mas muito tranquilo para quem vai para a Zona Leste da cidade nessa manhã de sexta-feira. E a Polícia Civil concluiu que foi um policial militar que atirou e matou um adolescente de 15 anos na Minivila Olímpica do bairro Santo Antônio. As investigações confirmaram ainda que os PMs mentiram ao dizer que a vítima estava com uma arma. Um revólver foi apresentado pelos suspeitos como se fosse da vítima. 2 policiais militares já foram presos e outros 2 tiveram a prisão preventiva decretada. Esse caso aconteceu no último dia 25. A vítima é um adolescente, Herig da Silva Oliveira.
As investigações sobre o caso que revoltou os moradores do bairro Santo Antônio finalmente chegaram ao fim. O laudo de comparação balística comprovou que o projétil encontrado no corpo do adolescente Ering da Silva Oliveira, de apenas 15 anos, saiu da arma do tenente da Polícia Militar, Erivelton Oliveira. Ele e o cabo Adson Bezerra chegaram ao local depois que uma viatura solicitou o apoio policial para atender uma ocorrência de possíveis adolescentes consumindo drogas e armados em uma quadra nas redondezas. Quando eles chegaram no local, os jovens se assustaram e correram. Ering foi atingido por um disparo nas costas e morreu no local. Dias depois, foi feito um exame residuográfico que deu negativo para pólvora, ou seja, a versão inicial dos policiais de que os adolescentes teriam trocado tiros com a equipe, com a guarnição, foi totalmente descartada. O tenente Erivelton Oliveira e o cabo Adson Bezerra estão presos desde o dia 30 de outubro no batalhão de choque da Polícia Militar. O inquérito, a parte principal dele, já foi enviado para a Justiça, mas ainda há investigações complementares, como é o caso da fraude processual, em que foram deferidas aí 2 prisões temporárias de outros 2 policiais que participaram da ocorrência e que foram indiciados e pedida prisão por conta da verificação das imagens das viaturas que foram atender a ocorrência lá na mini Vila Olímpica do Santo Antônio. São eles o cabo Bruno Freitas e o sargento Ivanildo Rosas. Eles foram os primeiros a chegar no local da ocorrência e também foram os responsáveis por solicitar o apoio policial naquela área. Os 2 foram indiciados pelo crime de fraude processual. Isso porque no dia da ocorrência eles implantaram um armamento na cena do crime para tentar reafirmar a versão de que os adolescentes teriam trocado tiros com a equipe da Polícia Militar. Essa versão já foi totalmente descartada e os 2 policiais já se apresentaram no Comando Geral da Polícia Militar. A coleta das imagens obtidas do interior das viaturas, a partir delas foi possível entender a mecânica dos fatos, né, e a dinâmica, na medida em que a gente chegou ao consenso de que uma viatura foi solicitada para ir até o local onde os menores estavam efetivamente e pediu apoio da outra viatura. Não se sabe o motivo ainda em que o tenente Erivelton disparou primeiro. A gente não sabe o motivo real do disparo, na medida em que não houve disparo agora de maneira efetiva por parte do Ering, né? E ainda mais agora diante da constatação de que a arma foi plantada. Foi possível obter, por intermédio das imagens, dos áudios que foram captados nas imagens, que eles falavam com uma terceira pessoa solicitando o que se chama de cabrito. Cabrito, no jargão aí popular, é uma arma, né? E então isso nos leva a crer, já que não havia arma por parte do Ering, que esse cabrito solicitado nas imagens é a arma que eles plantaram no local, a arma que eles apresentaram, na verdade, para a delegada do 19º, na ocasião do dia 25 de outubro. Isso está muito claro, razão pela qual eles serão indiciados também pela fraude processual, que consiste em inovar, né, artificiosamente para poder fazer prova em processo penal, cujas penas podem chegar até 4 anos, além da verificação do homicídio. Por mais que eles não tivessem efetivamente praticado, né, o homicídio, tinham lá o dever de evitar, ou deveriam pelo menos agir para que o resultado não ocorresse, razão pela qual a omissão deles é relevante e por isso também serão indiciados. A gente ainda está atrás dessa terceira pessoa que forneceu a arma, que também será indiciado aí pela fraude processual por ter participado efetivamente desse evento lamentável. O comportamento dos PMs vai ser totalmente apurado e caso seja comprovado, caso o comando entenda que houve desvio de conduta na hora de atender a ocorrência, os PMs podem ser desligados da corporação. Vai ser analisado aí qual procedimento administrativo vai ser realizado para cada um desses policiais aí. Como se trata de uma única ocorrência, provavelmente um procedimento para avaliar a conduta dos 4, né? Principalmente em relação à postura, né? A compostura e esse procedimento que foge dos padrões no Estatuto do Policial Militar. A expulsão é o mínimo que pode acontecer com esses policiais militares. Aí você diz, poxa, Adriane, você já está falando isso, eles ainda nem foram julgados. Mas houve muita má-fé nesse caso, muita má-fé. Primeira coisa que foi dita pelos policiais que atenderam essa ocorrência foi que eles chegaram na mini Vila Olímpica, foram recebidos a tiro e revidaram.
Só que o tiro nas costas do menino, do Eric, foi um tiro pelas costas. Ele morreu de costas. A gente não sabe qual foi de fato a circunstância do que aconteceu ali, mas era um menino de 15 anos que estaria na escola naquele dia, só não esteve porque era véspera de eleição. A escola dele tinha sido cedida para que funcionasse uma sessão eleitoral por lá e ele foi brincar de bola com os amigos na Vila Olímpica, que é um local que foi construído para se praticar esporte, que fica do lado de uma delegacia. E, de repente, aconteceu essa ocorrência por lá. E o pior é que, mesmo o menino não estando com arma, foi essa a versão que foi contada, foi essa a versão apresentada. Conseguiram uma arma e plantaram na cena do crime, disseram que o menino tinha atirado contra eles. E isso afeta muito a família, afeta a honra da família. Já basta que a criança foi morta, o adolescente foi morto ali, você já tem a dor de perder um filho e, de repente, ainda tem a imagem imaculada por conta de uma declaração de policiais militares que atenderam a ocorrência, plantaram a arma e disseram que o menino atirou. É preciso que isso seja investigado com muito critério, muito rigor. Ainda bem que a polícia tem feito isso, fez os exames aí para comprovar que de fato o tiro partiu da arma de um policial, que não tinha pólvora na mão do menino, então não tinha como ele ter atirado contra ninguém. E é preciso que, além dessas prisões, isso seja investigado e que essas punições administrativas sejam bem rigorosas, além das criminais, né? Porque houve um homicídio ali. É muito triste você perder um filho que está brincando de bola. E de repente acontece algo como essa tragédia que aconteceu ali. E que isso sirva de exemplo também para que a polícia investigue outros casos. Houve uma pressão muito grande, uma pressão popular. A família, junto com os moradores do Santo Antônio, invadiram a delegacia, pressionaram para que isso de fato acontecesse. Outros casos muito semelhantes não tiveram o mesmo critério em investigação e é preciso que haja, para que não se tenha a certeza da impunidade e que mais vidas possam ser tiradas dessa forma. E um trio que sequestrou e manteve jovem em cárcere privado é preso. Denisília Duarte Araújo, de 41 anos, e a namorada dela, a Caroline de Araújo Ramírez, de 26 anos, e o George Moraes Duarte, de 22 anos, são suspeitos. Na tarde da última terça-feira, o trio sequestrou e manteve em cárcere privado uma jovem de 23 anos, que também foi torturada. Os infratores levaram a vítima para um galpão no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade, onde a mantiveram amarrada até a madrugada do dia seguinte. Após a tortura, a vítima foi jogada em uma mata. O motivo do crime seria uma dívida de R$5 mil. E um advogado foi morto a facadas na zona norte de Manaus. Esse crime ocorreu no bar da namorada da vítima, em frente a várias testemunhas. O Fred Rocha está ao vivo e traz os detalhes para a gente. Oi, Fred, esse crime foi registrado por uma câmera de segurança. Já se sabe qual a motivação desse homicídio? A motivação, ciúmes. Pelo menos é o relato que a polícia tem até este momento. Delano José da Silva, de 43 anos, advogado, estava no bar que fica no conjunto Oswaldo Frota, na Cidade Nova, zona norte aqui da cidade. O estabelecimento pertence à namorada dele. Segundo informações das pessoas que presenciaram o crime, a briga entre os dois começou ainda dentro do bar e se estendeu pela parte de fora. O principal suspeito de cometer o crime, que está de verde, estava armado com uma faca e desferiu vários golpes contra Delano, como inclusive mostram as imagens captadas pelas câmeras do bar. Em seguida, as mulheres tentam segurar o principal suspeito. Depois, ele acaba entrando mais uma vez no bar, pega a chave da motocicleta e vai embora, inclusive com a namorada dele, a moça que está de vermelho na garupa da moto. Os dois, então, vão embora e tomam um rumo ignorado. Segundo quem presenciou este crime, a moça de vermelho é que estava ali no meio desta situação. O principal suspeito, identificado até o momento apenas pelo apelido, Pimenta, estaria com ciúmes de Delano e da namorada dele, que também estava ali no bar. A OAB, inclusive, já se pronunciou sobre o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, porque está acompanhando a investigação que está sendo realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Mas, por enquanto, não se tem muitas informações sobre esse caso não, Adriane. A polícia ainda está à procura de identificar este suspeito que não deu qualquer chance de defesa ao advogado, na medida em que estava armado com uma arma branca e aí acabou tomando uma atitude desproporcional ali, O Delano, que inclusive ainda foi levado para um hospital
mas já chegou sem vida. Ele levou pelo menos 6 golpes de faca, depois ainda foi chutado. É porque a nossa produção acabou editando esse vídeo. Ele é muito forte para nós mostrarmos aqui na televisão. Mas aí deu para você ter uma ideia de como este crime aconteceu. E agora é esperar a investigação que será feita pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Só para ressaltar que este crime aconteceu na madrugada da última quarta para quinta-feira. Ou melhor, ali nas primeiras horas da madrugada de quinta-feira. Só agora essas imagens começaram a circular. Teve um homicídio que aconteceu ontem no Zumbi dos Palmares, zona leste da cidade. Mais um homicídio. O Enderson Julian Oliveira da Silva, de 36 anos, saiu de casa com R$10 para jantar em um local que fica nas proximidades da residência dele. Informação repassada pela própria mãe. No entanto, no trajeto, ele foi levado por criminosos para um terreno baldio, onde foi assassinado a tiros. Segundo informações, ele ainda foi levado para o Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, onde recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não tem também informações sobre os suspeitos que cometeram mais este crime lá no Zumbi. A situação, que já não anda muito fácil ali no Zumbi dos Palmares, tende a ficar pior nos próximos dias. A família da vítima prometeu vingança com as próprias mãos nos próximos dias. Ainda não se sabe nada sobre o que teria motivado mais uma morte ali no Zumbi dos Palmares. Viu, Adriane? E esses não foram os únicos crimes, né, Fred? Um jovem foi encontrado pela polícia em uma área de mata. Ele estava amarrado em uma árvore, bastante machucado. Quais os detalhes que você tem desse caso? O Tribunal do Crime costuma ser impiedoso. Quem tem uma pena decretada nele dificilmente escapa. Mas por um milagre que, por hora, acaba acontecendo, às vezes a vítima consegue escapar. Foi exatamente o caso do Viver Melhor. Um jovem de 20 anos acabou sequestrado por 2 bandidos. Foi levado para uma área de mata e lá iniciaram as agressões. Só que uma denúncia anônima foi preponderante para que os policiais da 26ª SICOM conseguissem entrar na mata. Quando os PM chegaram, o jovem de 20 anos estava prestes a ser assassinado. Ele, inclusive, estava sendo espancado com golpes, provavelmente de madeira. É que, quando os 2 bandidos perceberam a presença da polícia, conseguiram fugir pela mata. Os policiais, quando chegaram lá, inclusive, conseguiram gravar o vídeo que mostra o momento exato do resgate. Ali do lado do jovem tinham os pedaços de madeira ensanguentados. Provavelmente seriam os objetos que estavam sendo utilizados para espancar esse jovem de 20 anos. A polícia, então, desamarrou ele, já que ele estava ali preso junto a um tronco, e depois levou ele para receber atendimento médico. Em seguida, foi levado para o 26º Distrito Integrado de Polícia e liberado, já que não havia nada contra ele para que a polícia, de repente, até mantivesse uma prisão. Agora, quando perguntado por que tinha sido sequestrado, ele não falou aos policiais. No entanto, a polícia já sabe que esse jovem tem passagem pelo crime de tráfico de drogas e, possivelmente, seria uma vítima, mais uma, do tráfico que faz muitas vítimas aqui na capital amazonense. Viu, Adriane? Infelizmente. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Agora eu vou para o intervalo e na volta a gente vai trazer dicas para você curtir esse fim de semana. Tem Rota dos Chefes que começa hoje. 14 chefes renomados da cidade juntos em um único local. E no nosso roteiro do dia, dicas gastronômicas diferentes da nossa comida regional, porém exótica. Eu volto em instantes, não saia daí.